Você tem 38 anos e quer saber quantos óvulos você deveria congelar para ter 2 filhos. De um modo geral, nós falamos que o número de óvulos para ter pelo menos um filho com uma chance de 65%, uns 15 óvulos. E para ter 2 filhos, eu calculo uns 25 óvulos, talvez um pouco mais, 28. Se você quiser saber alguma coisa a mais, nós podemos usar uma inteligência artificial que tem o nome de Violet, de violeta. Ele não tem uma grande acurácia, ela pode dar em 60% a 65% qual a sua chance de ter filhos com esses óvulos, ou ter quantos embriões. Como eu disse, ela tem uma baixa acurácia, mas pode ajudar um pouco mais. Mas se você me perguntar assim, quantos óvulos deve ter, eu calculo uns 25 ou 28, mas tudo vai depender do sêmen, de outros detalhes que você deve investigar. Se não tem adenomiose, se você não tem endometrite, se você não tem... Olhe, para saber mais detalhes, eu vou colocar para você aqui um link do que eu escrevi sobre inteligência artificial aplicada na reprodução assistida. Está lá no IPGO. E vou colocar também a capinha do e-book sobre congelamento de óvulos. Então não dá para colocar os dois links aqui, vou colocar o link da inteligência artificial e a capinha do e-book sobre congelamento de óvulos. Interessante, né? Eu vou colocar porque eu acho que quanto mais detalhes você souber, melhor é. Essa pergunta é extremamente interessante. Para entender melhor, eu vou explicar da seguinte maneira. Quando nós chegamos no útero da nossa mãe, nós fazemos 2 cargas genéticas. Da nossa mãe, que é igual a dela, e a carga genética do nosso pai, que seria um corpo estranho. Ela poderia ter nos rejeitado, mas a nossa mãe nos aceitou, nós nos adaptamos, desenvolvemos e nascemos, como acontece na grande maioria ou totalidade das mulheres do mundo. Mas quando se recebe um óvulo doado, pode haver aí uma rejeição maior, porque nossa mãe vai receber 2 cargas genéticas de corpos estranhos diferentes, do óvulo da doadora e também do pai também. Então, muitas vezes, conforme o histórico, eu já peço alguns exames imunológicos para investigar se a mulher, essa futura mãe, tem uma reação imunológica mais exacerbada. Eu peço alguns exames que podem dar uma avaliação disso, então aí eu tomo alguns cuidados e tratamentos específicos para evitar que isso aconteça, mas pode acontecer. Esses detalhes da imunologia da reprodução estão publicados no site do IPGO, eu escrevi sobre esse assunto, fiz também um e-book sobre isso. E eu falo muito sobre a parte de ovulação ou recepção, e eu falo sobre as características imunológicas da medicina reprodutiva. Muitos médicos rejeitam, isso não tem muita importância, mas em alguns casos ajuda muito e eu tenho resultados quando eu detecto alguma alteração imunológica e trato convenientemente algo que não dava certo antes, passou a dar certo. Existem alguns questionamentos, mas é uma alternativa interessante, mas aí é bom para se ter certeza total pedir os exames necessários. Não, a biópsia embrionária não aumenta a chance de o embrião se dividir e ter uma gravidez gemelar univitelinos. A chance de um embrião se dividir no útero após uma transferência embrionária é de 1,5% no máximo, sem nenhuma relação com a biópsia embrionária. Você fez uma pergunta anterior que se engloba nessa mesma pergunta. Qual a estratégia para uma mulher que tem 40 anos e uma baixa reserva como a sua, hormônio antimileriano 0,02? Tem algumas estratégias. Estratégias eu vou contar para você, como você usar o hormônio do crescimento. Você pode usar um protocolo que tenha dupla estimulação. Você pode fazer um bloqueio hormonal para baixar o FSH-LH, uma suplementação específica com coenzima, CAVA-Q10, o NMN que pode melhorar. E tem outras coisas mais também. Agora, atualmente, a rapamicina, que eu já coloquei disponível no site, que é uma coisa nova ainda, mas pode ajudar. E talvez tenha que rezar bastante, porque é um caso dificílimo, com baixíssima reserva ovariana. Não é impossível, porque para Deus nada é impossível. Mas eu tenho casos de sucesso, até com antimileriano menor que o seu. Mas não é uma tarefa fácil, pode dar certo. E uma coisa que eu falei recentemente é usar o finerinone, que muitas vezes essa menopausa antecipada, essa insuficiência ovariana antecipada, pode ser uma questão de fibrose ovariana. E o finerinone, que é usado para rins que tem fibrose e ajuda muito a melhorar, pode ser uma alternativa bem interessante.
Então isso é uma possibilidade de ajudar a melhorar. Tem um exame novo de ultrassom que estamos fazendo, que é a elastografia do ovário, para ver se tem uma possibilidade mais objetiva. Elastografia é o máximo, é um exame super sofisticado. Eu vou colocar isso, eu vou viajar para um congresso essa semana, talvez não coloque isso, a não ser que comentem lá. Mas é um exame interessante para você ver qual é a chance daquele ovário responder à estimulação. Mas é isso. Fase lútea sempre depende muito do seu ciclo. Se você, por exemplo, tiver um ciclo de 28 dias, 22º, 24º dia, mas se você tiver um ciclo de 34 dias, 26º, 28º dia por aí. Mas é sempre na fase lútea, é sempre. Eita, perguntinha boa. O que fazer quando você já fez tudo? É prova doação direto? Eu não sei quantos anos você tem, não sei quantos óvulos você teve, não sei a qualidade dos seus óvulos, eu não sei nada. Pode ser uma causa do seu marido, pode não ser o óvulo, pode ser outros problemas qualquer. Se você falar que já fez tudo, o seu tudo talvez não seja igual ao meu. Talvez haja alguma alternativa. Eu sempre tenho alguma coisa que pode ajudar. Eu vou agora essa semana para a Alemanha, no congresso de endometriose e adenomiose. Você acha que eu vou voltar na mesma? Ah, não. Alguma coisa diferenciada eu vou trazer. Tem até algo, uma sessão só de inovações. Deve ter algumas coisas inúteis, mas sempre tem alguma coisa. Então, o seu tudo talvez não corresponda ao meu tudo. Lute até o final. Em quais situações eu indico o Embrioglu? Atualmente em todas. Embrioglu, cada vez mais estou convencido que é um ótimo meio de cultura. Então, para mim, embora ainda onde eu faço lá na Huntington cobre uma diferença, eu acho que não tem mais que cobrar diferença. Eu acho que tem que incorporar no tratamento, o preço é esse e pronto. Eu sempre recomendo usar o Embrioglu. E todas as pacientes, pelo valor, preferem entrar com tudo. Então, em quais situações? Em todas, sempre. Você recebeu óvulo doado e tem 3 blastocists, um 4BB, excelente, tem um 3BB, excelente, e um BB, um blastocisto jovem, nem tanto, talvez poderia se esperar um pouco mais ele expandir para quem sabe grau 3 ou grau 4 de expansão. Então você tem 2 embriões lindos, eu recomendo transferir um de cada vez para não correr o risco de uma gestação gemelar, como prematuridade, hipertensão arterial, eclâmpsia e parto prematuro, realmente é muito importante isso. E vai em frente, mas seus embriões, principalmente os 2 primeiros, são embriões muito bons. Tenha fé que tudo vai dar certo. Essa é uma pergunta também interessante. Você quer saber se alguma paciente minha que coletou óvulos enquanto esperava o dia da transferência engravidou naturalmente? Oxe, já várias vezes. Um caso super interessante que ficou marcante para mim, além de outros, mas esse marcou porque era uma paciente que ia usar óvulo de doadora. Ela escolheu a doadora dela, gostou muito, ela pagou já o tratamento antecipadamente, mas ela queria esperar por problemas profissionais, teria que esperar 4 ou 5 meses para poder fazer o tratamento. Ela fez questão de pagar antes, para garantir que aquela doadora seria para ela. E aí o que aconteceu? Ela engravidou nesse intervalo, naturalmente, e foi bem. Ela voltou, que interessante, a gente falou, bom, vamos ter que devolver o dinheiro, descontar uma parte, talvez não, vamos ver o que a gente faz. Ela falou, nem pensar, porque depois que eu paguei, eu engravidei, daí que vocês me devolvam o dinheiro e eu perco esse bebê. Portanto, esses óvulos que eu paguei de uma doadora, doa para alguém que... Continuando, ela pensou, nossa, eu paguei e engravidei naturalmente, algo que não acontecia de jeito nenhum, nem por tratamentos habituais, e nem com o óvulo doado que eu tinha feito. E agora eu engravidei, eu prefiro não receber o dinheiro e quero que esses óvulos pelos quais eu paguei sejam doados para alguém que precise. Não tem necessidade, eu já ganhei aquilo tudo que eu precisava. Eu achei então muito interessante a superstição dela, mas nós fizemos isso. Nós doamos os óvulos que estavam pagos por ela para uma outra receptora que não tinha condições. Eu achei essa história o máximo. Não tem nada a ver. Eu não peço mais esses exames. O hemo e o Alice, talvez, porque ele avalia se há alguma desbiose, isso é uma alteração da população de bactérias do bem, de excelência,
no interior do útero que são importantes para a implantação embrionária. Então, o EMA, o ALICE pode ser, mas eu também não peço mais, porque tem hoje em dia outros exames melhores para avaliar a população de bactérias do endométrio, para ver se tem uma desbiose. Não. E para ver essa população de bactérias importantes para a implantação, eu peço outros exames que eu acho melhores. O EMA, o ALICE, eu não acho tudo isso. Acho que tem outros melhores, que são os que eu peço. Você fez o exame que é um KIR AA e merece um tratamento específico, e pelo que eu vi aqui, você fez direitinho. Existem outras alternativas, mas está bem, foi bem sim. Agora tem que ver outras causas imunológicas também. O TH1, TH2 pode ser, ver o perfil imunológico do endométrio, precisa ver tudo, né? Porque é muita frustração passar por tudo isso e não dar certo. Sempre algo a mais que possa ser feito para melhorar os resultados, sempre. Você tem um TSH de 3,08 e eu recomendo o tratamento da levotiroxina, que pode ser Puran, Sintróide ou qualquer outra levotiroxina. Portanto, eu recomendo para que esse TSH esteja a nível de 2,5. E não deixe de avaliar os anticorpos antitiroidianos para ver se não existe uma doença de Hashimoto que pode estar associado a essa alteração da tiroide. Portanto, avaliar os anticorpos antitiroidianos, ou seja, avaliar a doença de Hashimoto, é importantíssimo. O TSH diminui ao redor de 10% ao mês, mas tem alguns aceleradores, como por exemplo, endometriose pode acelerar. Um estresse muito grande também acelera a perda da reserva ovariana, mas em média a queda é de 10% ao ano. Dá para fazer um cálculo, inclusive, do seu potencial reprodutivo e até mesmo da chegada da menopausa, quando será que vai vir. São alguns detalhes que podem fazer toda a diferença. Feliz Páscoa para você também, para toda a família. Eu também sou feliz por iniciar seu tratamento, uma nova expectativa de sucesso e que com a máxima rapidez nós consigamos a sua gravidez e que tenha embriões para o futuro também, para facilitar você ter uma grande família com muita fé. Se Deus quiser, tudo vai dar certo de primeira e rápido. Um beijo para você, um bom final de domingo e uma felicíssima Páscoa nessas horas que faltam para terminar o domingo. Um grande beijo para todos aí. Não dá não. A biópsia embrionária é para ver o número de cromossomos e ver síndromes cromossômicas, como síndrome de Down, de Patal, de Edwards. Mas o autismo, nós nem sabemos sequer qual a verdadeira origem do autismo. Existem alguns genes que podem causar autismo, mas aí tem que fazer uma pesquisa genética em você e no seu marido para ver se vocês são portadores desses genes. E se for o caso, aí faz uma biópsia embrionária com esse objetivo, que é algo extremamente complexo, para avaliar se existe nos seus óvulos, ou no espermatozoide, ou no embrião, finalmente, a presença desse gene do autismo. Algo muito raro ainda é, mas são possibilidades. Mas, na biópsia normal de embrião, só se avalia anomalias cromossômicas numéricas. Autismo e doenças genéticas, não. Você perguntou sobre o autismo e diz que não sou preconceituosa. Eu não acho esse preconceito, isso é um conceito. Você ter um filho com problemas não é uma coisa fácil, não é só você ter disponibilidade de tratar dessa criança. Mas eu sou muito claro, você e seu marido vão morrer, isso vai acontecer. E aí você vai ter um adulto sem condições de sobrevivência, de trabalhar e se autossustentar. Quem é que vai cuidar? Então, tudo que você puder fazer para evitar de ter um filho com problema, não é preconceito, é aquilo que a gente quer. Não tem bênção maior, estou repetindo de propósito, do que ter filhos saudáveis. Filhos saudáveis é a coisa mais importante da vida de um ser humano. Tenha certeza disso. Não é preconceito, é a realidade. Para completar mais ainda, você fala, eu estou com medo. Ter medo é normal. É medo desde o começo, medo de não ter óvulos, medo de não ter embrião, medo de a biópsia não dar certo, medo de não implantar. Dá medo, mas tem que lutar. Medo, até ter filho dá medo de você ter um filho, não é fácil.
você ter uma criança que vai crescer, desenvolver, será que ela vai ter problemas, frustrações, angústias, depressão, problemas na escola, de relacionamento? É uma loteria. Eu brinco muito com os pacientes, brincando. Eu falo, vai ter filho para quê? Filho custa caro, dá trabalho, você não vai conseguir dormir nunca mais, é capaz de ser mal criado e falar, ainda que não pediu para nascer, você quer ter filho? Isso é uma brincadeirinha, elas sabem que eu faço na gozação. Mas ser perfeito não é um desejo que é um capricho. É que adoro esses agradecimentos. A Maria Luísa nasceu saudável, lindo, maravilhoso. Eu gosto quando você agradece a mim e estende para toda a equipe. Nós adoramos nosso trabalho. Nós gostamos de trabalhar, que nem trabalho eu acho, isso é uma coisa tão natural da gente. A gente quer que dê certo, que nasça um bebê lindo, a sua princesa, como você chamou, Maria Luísa, e uma graça. Adoro tudo isso. E mande fotos, que nós adoramos receber as fotos. Mande as fotos com um comentário, a gente adora muito. Tá bom? Mande para as enfermeiras, que elas repassam para mim. Que bom que você está animada com a coleta de ontem. Aliás, eu coloquei no Instagram que ontem foram feitas 3 coletas e hoje mais 3 também, mostrando que nós não trabalhamos dia de semana, nós trabalhamos continuadamente com muita alegria, sem nenhum tipo de cansaço. Nós não nos cansamos nunca. Eu nunca estou cansado, estou sempre animado. E fico muito contente que você ainda agradece a equipe inteira, mas nós todos ficamos felizes em fazer tudo o que pudermos pelas pacientes. Isso não é uma coisa que é forçada. A gente faz tudo o que pode, naturalmente, sem nenhum cansaço e nenhum desgaste. É o nosso trabalho, é a nossa alegria e que tudo dê certo. E você é feliz com a sua coleta? Me deixa mais feliz ainda. Um beijo para você e até breve contando para você as notícias da evolução dos embriões. Essa é uma pergunta interessante e muito comum. Você tem 2 embriões, um 3A biopsiado e tem outro sem biópsia e quer saber se pode transferir os 2 juntos. Pode. Eu não gosto muito. Eu não gosto nem de transferir 2 embriões, eu sempre opto por transferir um único. Não acho a melhor opção, mas pode. Tem coisas que a gente não gosta, eu não gosto porque eu não quero misturar. Eu prefiro isolado, mas não é proibido. Fale com o seu médico, se ele concordar, vá em frente com muita fé e que os 2 implantem e tenham gravidez gemelar. E até, quem sabe, um deles se divide e venha a 3. Lindo. Gravidez bem cuidada, não tem problema nenhum. Você está me perguntando e tem dúvidas na escolha do médico. Você deve ser aquele que tem o seu próprio laboratório ou um médico que tem um laboratório parceiro. Qual o melhor? Não vejo nenhuma diferença. O mais importante é ver a qualidade do laboratório. Se a qualidade do laboratório dele próprio não for tão bom e o outro usa um laboratório de excelência, eu acho que você deve escolher aquele médico que tem um laboratório de excelência. Eu faço todos os meus casos na clínica Huntington, de excelência total. São satisfeitíssimos. Então, eu não vejo por que mudar, eu fundar ou abrir um próprio laboratório. É excelente, de ponta, do que é de mais atual, moderno, inteligência artificial, embrioscope, time-lapse, tudo do melhor, meios de cultura de excelência. Então, não tem nenhuma relação. Escolha o seu médico e pelo laboratório, sem dúvida nenhuma. Tanto faz ser próprio ou se for parceiro. Tem que ser. Não tem que agradecer. Aliás, eu agradeço porque eu vi a foto do seu Instagram. Ela está uma fofinha, linda, linda, linda. Eu fico tão feliz com isso, mas é muito linda. É muito linda a sua coelhinha. Uma gracinha. Adorei. Mãe de Sempre Notícias. Você me pergunta se eu já tive alguma paciente que tinha a doença polipose adenomatosa, que é uma doença genética hereditária e transmissível, que fez o PGTM, que é diferente do PGTA, e nasceu o bebê saudável. Para quem não sabe, o PGTA avalia doenças cromossômicas, numéricas, síndrome de Down, que tem a trissomia do 21, de Edwards, que é do 18, o Patal, que é o 13, só cromossomos. O PGTM avalia doenças genéticas específicas, como essa que foi comentada aqui. Eu não me lembro se eu tive alguma paciente com esse diagnóstico de polipose adenomatosa, mas tive outras pacientes com doenças hereditárias. Nesse caso, ele faz uma ampla investigação
da família inteira, para ver qual o gene específico, em que lugar do cromossomo está localizado, para se produzir uma sonda específica para detectar no embrião que vai ser produzido se tem aquele gene. Você está me perguntando se eu já tive algum caso com a doença genética polipose adenomatosa que fez a biópsia embrionária para a avaliação do PGT-M e nasceu um bebê saudável. Muitas pessoas não sabem o significado de PGT-M. O PGTA, que nós falamos sempre aqui da biópsia embrionária, avalia doenças cromossômicas numéricas, como síndrome de Down, que tem a trissomia do 21, a síndrome de Edwards, trissomia do 18, a de Patal, que é a trissomia de 13, mas não são avaliações genéticas. A doença que se fala aqui, que é a polipose adenomatosa, é uma doença hereditária genética, é a diferença. Nesse caso, para que não ocorra a herança para o futuro bebê, deve-se tomar alguns cuidados amplos, avaliar a família, todos os que antecederam, pai, mãe, irmãos, para ver em que gene está localizado essa doença. Depois da localização desse gene no cromossomo, é feita uma sonda específica para aquela doença que está sendo pesquisada. E aí o casal passa por uma fertilização convencional, se faz a biópsia embrionária, quando tiver os embriões dos blastocists, e com essa sonda vai se investigar se ele é portador daquele gene. Não é igual o PGTA, que avalia o número de cromossomos. Então, respondendo para você, eu não me lembro de ter tido a polipose adenomatosa, mas eu tenho outras doenças que eu já investiguei e todas são com o mesmo processo. Você faz uma avaliação na família, qual a posição do gene que está sendo estudado, se desenvolve uma sonda e se detecta se aquele embrião tem a doença. E nasce aí embriões saudáveis, caso ele não tenha esse gene nos seus cromossomos, ele não tenha as doenças genéticas. Então, a minha resposta é: nunca tive esse caso. Portanto, qualquer doença genética pode ser pesquisada e deve seguir esse roteiro: avaliar na família a posição do gene no cromossomo, se elaborar uma sonda e ver a possibilidade de detectar naqueles embriões quem é portador dessa doença ou não. Não sendo portador, o embrião é transferido e nascem bebês saudáveis. Tranquilo? Eu vou colocar aqui, inclusive, um link para um e-book que eu falo sobre as doenças genéticas também, todas que podem ser pesquisadas e como é feito o PGT-M. Está junto com o PGTA, mas está lá especificamente o PGT-M, que é muito interessante. Não, eu não atuo como perito judicial, eu gosto mesmo do meu trabalho, de fazer o melhor que eu puder para as minhas pacientes ficarem grávidas. Essa parte não. Sou totalmente dedicado e mergulhado nos tratamentos de reprodução assistida, na busca dos melhores tratamentos para que as pacientes se engravidem o mais rápido possível, com ética, dentro do que é correto da lei, e que tudo dê certo e nasçam bebês saudáveis e a mãe também, tá bom? Que linda! Você não mandou esse resultado para nós, o IPJ, ainda não. Eu estava esperando pelo seu beta-HCG, sei que a sua transferência foi no dia 23 de março, então não recebemos ainda, mas eu estou muito feliz comemorando e já vou avisar todo mundo do IPJ que você está gravidíssima. Manda o beta-HCG para nós, manda algum comentário, mostra a sua felicidade, porque nós estamos felizes. Que bom, eu estava até pensando em você, foi dia 23 de março a transferência, 8 dias, puxa vida, estava na hora mesmo. Manda para o IPJ, para as enfermeiras, pode mandar para mim aqui mesmo, beta positivo no seu WhatsApp que eu recebo, que eu coloco lá no grupo. Adorei, parabéns, sensacional, muitíssimo feliz, mas eu quero que todas as meninas do IPJ saibam que todas vão ficar muito felizes também. Nós estamos super acostumados com pacientes de outras cidades do estado de São Paulo, do norte e do sul do Brasil. Isso é muito frequente, ter pacientes à distância. E tudo começa com uma consulta online, em que eu faço uma investigação, vejo as suas necessidades, os seus problemas, as dificuldades que podem ter. Eu peço os exames, que são mandados também via e-mail ou via SMS. Os exames são feitos na sua cidade.
Muitos, às vezes, não podem ser feitos aí, aliás, pode, mas não conseguem fazer em cidades menores, mas pode ser feito em cidades maiores. Envia aqui para mim, as enfermeiras passam para mim, eu avalio e dou continuidade. Então, tudo isso pode ser feito à distância sem nenhum problema maior. E aí, a gente pode começar a simulação na sua cidade, eu mando o protocolo, distribuidores entregam na sua casa a medicação, você faz o primeiro ultrassom aí, o segundo, o terceiro, vem para cá no finalzinho. A ideia é você ficar o menor tempo aqui em São Paulo, para facilitar. Tem pacientes que adoram vir para São Paulo. Falam, não, vou fazer uma coisa bem restrita, precisa ficar muito tempo para não perder trabalho. E muitas falam, eu adoro ir para São Paulo, fico até mais tempo. Mas, de modo geral, eu procuro fazer para que fique o menor tempo possível, ficar 3 dias, no finalzinho eu olho para o ultrassom, faço um cronograma para ver qual o melhor dia, ficar bem assim no melhor momento, coleta os ovos, no dia seguinte você pode voltar para a sua cidade e a evolução você vai observando em casa. Então é muito comum 3 a 5 dias aqui. Se você adorar São Paulo, pode ficar mais tempo também, mas é possível. Mas tudo começa com a primeira consulta online. E depende um pouco do interior da onde. Quantos quilômetros você está de São Paulo? 900 quilômetros é muita coisa. 100 quilômetros é mais fácil. Mas nós ajustamos tudo. Você vem para cá no finalzinho, pode ficar 3 a 5 dias, como eu falei, mas tem pacientes que amam vir para São Paulo, adoram ficar aqui. Se for o seu caso, você pode usufruir São Paulo da maneira que você achar melhor. E também depende qual a distância da sua cidade. Se você ficar a 100, 150 quilômetros, você pode fazer ultrassom aqui mesmo, tem acompanhamento, mas se for a 900 é muito difícil. Então a gente reduz ao máximo o tempo para você ficar aqui, que as pessoas têm que trabalhar. Então, para nós isso é muito comum, é frequente. Temos todo esse roteiro aqui em São Paulo, temos os principais hotéis e flats ao redor da clínica IPGO para facilitar. Aí, cada caso é um caso, a gente vai avaliar qual é a sua necessidade. Estamos super acostumados, as enfermeiras também. É uma prática muito usual de pacientes que frequentam e vêm de muitos lugares. É assim que nós trabalhamos, mas é muito simples. Se você quiser mais informação, portanto, se você quiser mais informação, você liga no IPGO e fala com as enfermeiras, elas vão explicar bonitinho. Eu vou colocar aqui um link para você, eu tenho um projeto Fertilizando Sonhos, que a gente ajuda as pessoas a virem para cá. Portanto, se você quiser vir para cá, eu tenho um projeto que é Baby Bag, que eu vou colocar o link aqui para você, e minhas enfermeiras estão super habituadas a te explicar. Pode ligar de manhã, à tarde, todas as enfermeiras, a recepção, a Patrícia Mara, Elis, Laila, Tati, elas sabem tudo isso com facilidade, tá bom? Vou colocar um link do programa Baby Bag para dar algumas dicas como é que você faz para se hospedar aqui, caso você não saiba, tá bom?